Pronto. Vamos agora, então, dar sequência à segunda parte do nosso 17º simpósio, de 11 de setembro de 2014, sobre a Ilíada e a questão do bode expiatório. Até aqui nós estivemos falando da questão de Helena de Troia como um simulacro, e dando esse duplo aspecto, ambos valiosos, né? O aspecto da força do feminino arrebatador, que é uma linguagem simples, psicológica, porém fundamental, que é o poder mágico, encantatório do feminino, o poder sedutor, que a Afrodite também nos revela nesse seu aforismo, né? A força da paixão leva à ruína um homem ou um estado, ou pode. Mostra-nos um aspecto que é o mistério da existência, né? O grande mistério é a força das paixões. E, por outro lado, esse outro aspecto que nós estamos abordando, que é a utilização de Helena de Troia como um simulacro, como um engodo mesmo, como uma armadilha para levar os homens ao delírio e à ruína. A história não é nova, né? Para ambos os lados, seja do homem, seja da mulher. Agora nós vamos a um outro aspecto muito importante, porque pode dar uma impressão do feminino ser malévolo, né? Como você gosta de usar, né? Do poder da maldade do feminino. Para que ele existe é evidente. Isso pertence ao masculino e pertence ao feminino. Vide Hitler, por exemplo, né? Precisamos de outros exemplos para celebrar isto. Mas há um outro aspecto do feminino, que é o seu herói. O tema fundamental é este. O que nós vemos nesta história toda é que, uma vez que acontece este rapto e que se dá toda esta barafunda extraordinária de todos os 150 pretendentes com suas cidades-estado serem convocados para ir em busca de trazer Helena de Troia de volta, nós vemos um aspecto muito interessante nisso tudo. Os exércitos são convocados, são reunidos. Temos episódios, inclusive, alguns um pouco cômicos. Por exemplo, sabemos que Odisseu, de jeito nenhum, ele queria ir para a guerra, embora ele tivesse assinado um pacto. Ele não tinha a menor vontade de fazer. Afinal de contas, ele tinha uma bela mulher, Penélope, um reino maravilhoso em Ítaca. Acabara de nascer o seu filho, que é o coroamento de um amor, de um futuro. O seu belo rebento tinha apenas 6 meses de idade. Como era o nome dele mesmo? Telêmaco. Telêmaco. O que quer dizer? Henrique? Vai deixar essa para ele, ele já responde. É para tirar ou não meio ponto na nota dele, né? É 0,25. Eu já estou com 1,5 aí, hein? Tele, vocês sabem, televisão. Tele, longe, não é? Remoto, distante, isso mesmo. Telefone, em grego, a palavra grega, teléfono em grego. Telefone, fonos, voz, falar longe. Televisão, a palavra é meia grega e meia latina. Tele, visão. A visão vai longe. De que traz visão de longe. Telêmaco. Titanomaquia, vocês conhecem a palavra? Tá vendo que você merece perder o meu ponto na nota?
Está perdendo tudo que você conquistou. Vai sair defende. Telemachos luta. O que luta lá longe, vai em busca da luta. Que, aliás, é o que honra o nome deste jovem, temerário, corajoso, que não hesita em viajar, buscar, não aceitar que o seu pai esteja morto. Ele vai em busca de informações. Esta é a essência da Odisseia. Ele vai buscar e lutar para ter certeza que trará o seu pai de volta. É de uma beleza. E tem aquela frase magistral de Atena, que ela diz: Telêmaco, vá, busque seu pai. Joseph Campbell imortalizou essa frase. Mas que beleza que é esta frase, né? Busque o teu herói, que é o que todo jovem precisa. O pai herói. Aquele que o indique como uma grandeza e uma força. Talvez seja esse um dos maiores desastres da modernidade. Estamos perdendo esse caráter heróico do pai e o caráter heróico da mãe. Isso é o modelo essencial, o arquétipo fundamental que constrói o menino e a menina. Então, neste momento, nós vemos aqui um Ulisses que tem tudo para permanecer, que serve uma guerra em glória. Tanto é que quando vem buscá-lo, o que ele faz? Ele se finge de louco, né? Ele se finge de louco. E aí, eles desconfiados que ele não está nada louco, o que eles fazem? Eles pegam o filhinho dele, que tem apenas 6 meses, e ele começa a arar a terra com... Na como praia, se, né? E na praia, como se ele fosse o próprio touro arando, né? Mas com um arado, né? Cortante. Eles pegam e põem o filho dele na frente, o nenenzinho. E na hora ele desvia o arado. Obviamente de louco não tinha nada, é claro. E lá que vai ele. E o nosso caríssimo, quem é o outro? Aquiles. Vocês sabem que Aquiles, filho da união entre Peleu e Tétis, Tétis nunca aceitou essa desfeita dos deuses, né? E que ele tinha sido produto de uma relação entre um mortal, o pai, e ela. Ela abandonou logo após o casamento, teve o filho, e seu sonho era torná-lo um deus. Tanto é que ela iniciou logo os procedimentos com este filho. O que ela fazia com este filho? Mergulhava ele no rio Estige, segurando pelos calcanhares. Só que quando descobriram que ela estava fazendo todo esse ritual aí, ela esqueceu de também cobrir os calcanhares. Foi a única parte que não foram molhadas. Foi um só? Pensei que eram os dois. Foi um só. Mas tá tudo bem. Não eram os dois. Ela o segurava por um calcanhar e jogava ele na água do rio Estige, o rio da morte. Estigos é morte. Para superar, para tornar as suas carnes primeiro invulneráveis, para em seguida torná-las imortais. Ela não teve tempo de torná-las imortais. Os deuses descobriram e impediram-na de prosseguir. Então ele ficou invulnerável, menos nesta parte que ela mergulhava, mas não conquistou a imortalidade. Porque se ele conquistasse a sua imortalidade, ele seria mais poderoso que o próprio pai e toda aquela história que nós já mencionamos. Mas ele também foi perseguido. Também ele tinha feito esse pacto. Também foi chamado, não perseguido, foi chamado. O que ele fez para escapar de ir à guerra de Troia? Ele se vestiu de mulher, né? Isso, aonde? Ele foi aí num templo onde só existiam mulheres, eu não lembro exatamente. Ele se dirigiu à Lídia, que seria o interior da atual Turquia, ao sul de Troia, uma corte, e ele se fantasiou de mulher, se vestiu de mulher, para fazer parte da corte, das damas de companhia
da rainha, né? Mas eles também acharam que ela era uma mulher um pouco, digamos assim, um pouco máscula, um pouco forte. E não tiveram dúvidas. Eles simularam que iam atacar e estuprar as damas da corte. Imediatamente ele arrancou a espada dele e saiu que nem um valente guerreiro em defesa delas. Aí não prestou, né? Perceberam que de mulher não tinha nada. E lá que foi ele levar para a guerra de Troia. Bem, estes são os prolegômenos, como dizemos, né? Os antecedentes. Todos eles, então, agora são reunidos. Esses exércitos todos, essa frota imensa de 1.500 navios, ela é reunida em Aulis. A palavra Aulis, Avlis, corretamente em grego, já mencionei aqui, alguns se lembram do que era o seu significado. Eu vou tirar meio ponto na nota de quem não se lembra. Posso responder então, já que ninguém faz questão? Lembro que você tem dois locais. Sim. Na história da Ifigênia. Tem Aulis e o outro, esqueci o nome, tá na ponta da língua. Mas enfim. Tauris. Tauris. Mas Aulis seria, na etimologia grega, eu não lembro como que era exatamente, mas era um local largo, tipo uma larga baía. Isso. Avlis, em grego, significa local aberto. Tanto é que em grego moderno, avli, ou avli, significa quintal. Por isso que Local externo, local fora da casa. E o senhor mesmo diz que não tem certeza onde era exatamente Não esse se local. sabe com certeza, exato. Já Tauris é um local mítico, Isso. diferente Então, de Aulis. Aulis significa, e temos um episódio que sobreviveu, temos duas grandes tragédias de Eurípides, Efigênia em Aulis e Efigênia em Tauris. Aulis significa um local, em algum local na atual Macedônia grega, onde elas se reuniram para partir em direção a Troia, ou, enfim, apenas um local aberto propício para as naus poderem se aportar e se reunir. Aqui teremos um grande episódio, que aliás ele é o ponto marco zero mesmo da Ilíada, né? Que precede. Acontecerá um grande episódio. Alguém se lembra? Aonde em Aulis? Aulis. Eu me lembro, mas pode falar, Henrique. Não, tudo bem. Pode dizer. Os ventos não estão soprando. Por quê? Porque Ártemis foi desonrada, Foi ultrajada. Foi ultrajada. Sim. E agora eu não me lembro exatamente. E passou a costa dele. Isso! Isso, sei. Tiveram 25 e você não ganhou. Mas como? Eu estou acertando tudo hoje. Pois é. Mas essa Estava lá e você. não Mas essa você dançou. Então, Agamemnon, esse é um episódio de grande importância. É nomeado o comandante em chefe de todas as tropas dos aqueus. O seu segundo comandante é ninguém menos do que Aquiles. Acontece um episódio trágico aqui, que retrata perfeitamente bem o desvario da condição humana. Ele, Agamemnon, casado com a irmã de Helena, Clitemnestra, se sente à altura dos deuses. E entra, eu tenho esse filme do Quarcoianos que nós temos que assistir, obra-prima, com ninguém menos que a Irene Papas, seu auge, sua beleza extraordinária.
ele se sente no direito de adentrar o bosque sagrado, consagrado a Ártemis, onde lá está seu animal dileto, a corça. Este episódio tem um significado muito importante. Em primeiro lugar, os bosques sagrados que eram interditos a todo e qualquer mortal. Trata-se de uma visão sobre o respeito à natureza que nós hoje estamos aos poucos reconquistando. Estamos muito longe do que era visto antigamente. Era punido com pena de morte quem entrasse e matasse os animais desse bosque, porque eles eram considerados reservas estratégicas em caso de fome, em caso de secas. E para explicar para o povo, você não vai explicar isso, você não vai entender. Você é interditado, se você entrar lá, você será punido com a morte porque você profanou a deusa. Acabou, existe o mito de Acteon e tantos outros importantíssimos em torno disso. E ele se sentindo à altura dos deuses ou mais, que comandante-chefe, quer dizer, subiu a cabeça. Vocês conhecem esse ditado arcaico, né? Quando os deuses querem se livrar de alguém, primeiro elevam-no bastante. O resto é fácil. Tem um outro ditado também que diz assim: os deuses, quando querem se livrar de alguém, primeiro enlouquecem-no. O resto é fácil. E eu continuo dizendo assim: é por isso que nossos consultórios estão lotados. De gente que os deuses querem se livrar. Essa é uma brincadeira, é claro, né? Mas o importante é isso. Se você quer levar um indivíduo ao desvario, isso aqui é a bola, como dizemos hoje. Faz, Deus, etc. Ele cai que nem um pato. Não há nada mais imprudente do que a arrogância e a prepotência. E é o que acontece com Agamemnon. Ele adentra o bosque e se dá o direito de caçar a corça sagrada, a corça selenita, que está, aliás, no terceiro trabalho de Hércules. Para horror de todos, a deusa ultrajada exige retaliação. A morte de seu animal predileto e sagrado, isso tem muito a ver com a mitologia egípcia, onde cada animal é visto como sagrado porque ele tem propriedades únicas e só nesse animal se encontram. E a corça é o perfeito exemplo. A graça, a elegância com que ela salta, a força e a beleza dela são celebrados como um elemento divino. Neste momento, ela determina. Aí sim os ventos param, misteriosamente. A frota não consegue partir, porque ao contrário do que muita gente pensa, as trirremes eram movidas pela força dos remadores, mas num certo ponto, porque se não tivesse a vela para ajudar, quem aguenta ficar remando dias e dias? Precisavam do auxílio do vento, inclusive ao zarpar. E a frota não consegue zarpar. As velas, na verdade, tinham mais uma função para direção do navio. Que até então eles não eram que nem o navio medieval, além que tinha um compartimento de baixo que poderia ser mudado com o mastro. Não é mastro, o timão. O timão, exatamente. Era para isso que servia os remadores. Não necessariamente por movimento, eles aceleravam quando era para atingir outro navio. Sim, mas não para movimento. Navegar, claro. Eles precisavam das velas. Ártemis ordena aos deuses dos ventos que cessem e que, enquanto a sua honra não for resgatada, não será possível. Eles consultam os adivinhos e eles respondem. A honra de Ártemis foi ultrajada. Ela exige retaliação, e a única forma de retaliação é que, do mesmo modo que vocês sacrificaram o seu animal predileto, ela exige o sacrifício do que você tem de melhor. Quem é o comandante-chefe? Deverá sacrificar seu primogênito. Quem é o primogênito? A pobre Ifigênia, que nada tem a ver. Vejam que horror. Uma pobre moça, com seus parcos 18 anos, nos sonhos mais idílicos que uma moça tem,
que é encontrar o seu amor, poder se casar, sonhar com a sua família. Ela agora está condenada à morte sem ter feito nada. Pagar o erro de um pai imprudente e desvairado. Essa é a temática fundamental do bode expiatório que novamente encontramos. Como fazer isto, então? E seu pai passa a urdir um estratagema torpe e sujo. O grande Kakorianos, o grande diretor grego, ele fez um belíssimo filme dessa tragédia que é Efigênia em Aulis, que aliás está na nossa programação de cinema. A bela Efigênia, então, será levada para Aulis. Como? Lhes pergunto. Prometido em casamento para Aquiles, não é? Isso. Isso mesmo. Mas isso é um engodo, porque Perfeitamente. A notícia chega em Micenas, onde ela reside, para a sua mãe Clitemnestra, de que o grande Aquiles desejaria ter a mão da bela Ifigênia em casamento. Entusiasmada Clitemnestra corre a preparar a sua filha para levá-la a Aulis, para que se conheçam. Quer o destino, no entanto, que quando ela finalmente chega, ninguém menos do que o próprio Aquiles as recebe no acampamento. E ela, muito honrada, diz: mas que bom que o próprio noivo da minha filha está aqui. Ele diz: muito me honra a sua observação, porém eu desconheço que eu esteja noivo de quem quer que seja. Aí as máscaras caem, a realidade cai. Infelizmente, de um modo trágico. E ela percebe de que foi um engodo para trazê-la e aprisioná-la para sacrificá-la. É claro que Agamemnon resistiu e não queria de jeito nenhum sacrificar sua própria filha. Mas os generais o colocaram na parede. Ou ele a sacrificava, ou eles o abandonavam. Então, ela é levada a sacrifício. A própria deusa Ártemis, impressionada com a coragem de Ifigênia quando ela sabe disso, e aceitar o seu sacrifício, embora ela nada tenha feito para merecê-lo, toca tão profundamente que no instante que ela está para ser colocada no altar, ela a retira e coloca um cordeiro no lugar. E leva-a para o Olimpo, transformando-a em imortal, como sua sacerdotisa. Isso abre a segunda parte da tragédia de Eurípides, que é a Ifigênia em Tauris. Tauris é um local mítico, sagrado, onde estão as sacerdotisas de Ártemis. Ela liberta os ventos e a frota poderá partir em direção a Troia. Agora sim, com todos esses prolegômenos, nós chegamos ao início da tragédia, da epopeia, da Guerra de Troia. Bem, um ressalto, uma ressalva. Quando nós abrimos o livro A Ilíada, nós nos surpreendemos que há um espaço, um gap, um fosso de mais de 9 anos entre isto que eu acabei de descrever a vocês e ao livro 1 da Ilíada. A Ilíada começa
no final do 9º ano de guerra. Ou seja, quando a Ilíada começa a ser escrita, já transcorreram 9 anos de guerra. Tudo isso que eu descrevi a vocês foi juntado de cacos escritos de flashback na Odisseia e outros comentadores. A Ilíada não relata a guerra de Troia, ela relata os momentos finais da guerra de Troia. E nem todos. Ela nem relata o cavalo de Troia, que é o momento final. Ela relata alguns dias de batalha, a morte de Heitor, filho de Príamo, e o seu funeral sagrado, isto é, a Ilíada. No entanto, é, talvez, a maior epopeia jamais escrita na história da humanidade. Aí está a genialidade de Homero. A capacidade psicológica de descrever personagem por personagem, de captar a essência da condição humana, do verdadeiro e do falso herói, as intrigas, o desnudar da aparência, revelando a essência, como ninguém jamais tinha feito, e poucos fizeram, talvez só um Shakespeare realmente possa se comparar a esta grandeza extraordinária e um Dante Alighieri na história recente da humanidade. Não é mais do que uma semana de batalha que é descrito na Ilíada, que nós passaremos a descrever assim que eu voltar da minha viagem, claro, né? Até agora é minha vez de viajar também, né? Mas até onde nós chegamos aqui, o que é que está em jogo? A grande sacada, a covardia do comandante em chefe, o desvario dele, desavergonhado em sacrificar a própria filha, em ceder em sacrificar a sua própria filha, para se safar. E a dignidade e a honra de uma verdadeira heroína. Aqui já começa a grande reflexão. Quero que você se ponha no lugar de uma criança de 9 anos de idade, que era mais ou menos, quando era tudo isso que eu contei para vocês, eu, se fosse o mestre naquela época, com mais um, estaria cercado de criancinhas, sentadas debaixo de um plátano, cansadas de correr para cima e para baixo, todas jogadas no chão confortavelmente, que é a melhor maneira de criança sentar, não com uma cadeira, mas ficar no chão, porque ela se apoia e nunca entorta as costas, e estava escutando essas histórias. Imaginem a força que isso teria na formação dessas crianças. A mensagem heróica de verdade, a beleza de uma Ifigênia, como ela seria admirada, como seria execrado um comandante em chefe das tropas. Olha a lição, não adianta você ser comandante em chefe quando você não tem ética e dignidade. Vejam quantas lições não eram dadas a estas crianças. Agora nós entendemos porque elas se orgulhavam em decorar a Ilíada e recitá-la com honra. Só uma coisa que eu não entendi. Quando a Ifigênia ela é liberta de ser sacrificada, ninguém fica sabendo que ela foi liberta? Como é que é? Ela desaparece do altar. Então eles viram isso. Viram. Ah, tá. Viram. Mas ninguém mais a encontra. Bem uma